Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e o nosso convidado é o Raik. Ele já esteve aqui alguns meses atrás, mas agora, digamos que a gente vai complementar a nossa conversa, porque faltaram vários tópicos, vários assuntos, e essa conversa foi dividida, e por que não? Talvez, dependendo de como a gente se desenvolver aqui, até um terceiro episódio futuro, mas um ponto bem interessante dessa conversa é que a gente vai falar de um outro lado, vamos colocar assim, do Raik, que é o Raik como um cara que tem agora uma editora, a Swik. Inclusive, no dia de ontem, né, a gente está gravando esse episódio aqui no dia 31 de julho, no dia 30, eu gravei com o Marcos Lemos, que é um dos autores publicados pela editora Swik, do Raik. Então, bom, antes de eu falar o que é, detalhes da editora, quais outros autores têm publicados, ninguém melhor do que o próprio autor, que está aqui, o próprio criador da editora, que está aqui com a gente, o Raik. Cara, seja muito bem-vindo novamente, como você está? Boa noite. Boa noite para você, Juliano. Boa noite para a audiência, boa tarde, bom dia, para qualquer um que estiver ouvindo essa mensagem nesse momento, tá? Em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Eu acho fantástico o podcast, porque, Juliano, ele é atemporal, né, cara? É uma coisa atemporal. A gente está fazendo essa conversa aqui, mas ela pode ser ouvida em qualquer momento, a gente não sabe, né? Quando as pessoas podem ouvir, de qual fase da vida. Então, é o mais gostoso do podcast. Então, a Swik, ela nasce até, assim, de uma necessidade, né? De uma necessidade que a gente encontrou no mercado, sabe, do livro. E depois de um amigo, que é um amigo muito querido, dizer para mim assim, poxa, Raik, mas você já é um editor, cara, com tudo que você faz, entendeu? Com todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem, né, que você tem, todos os estudos, tudo aquilo que você aplica já para os autores, você trabalha como um editor. Então, você tem essa capacidade de montar esse projeto. Então, me juntei com a Suelen, né, a Su, e aí a gente decidiu abrir a Swik. A Suelen, ela é hoje a editora-chefe da editora, né, e eu venho trabalhando como editor, e a gente tem também outras pessoas junto com a gente, né, como o Wellington também, que é um querido amigo que está com a gente, e a gente também tem o Thiago, que está dando sempre ali uma supervisionada no que a gente está fazendo também, no nosso trabalho gráfico. E no decorrer desse tempo, desse pouquíssimo tempo, conseguimos aí, eu acho que bons escritores, né, como esse que você falou do Marcos Lemos, né, que eu fiquei assim impressionado com a obra dele, né, você teve essa conversa com ele. E, bom, você falou que junto com você tem a Suelen, então na hora eu identifiquei o porquê da Swik, né? E o cara, isso mesmo. Cara, que legal. Quando eu vi assim, né, você começando a divulgar a editora, eu vi nas redes sociais, eu de cara associei o K do seu nome com o K da editora, mas eu não consegui muito além disso. Agora que é explicado a origem do nome. E você falou da questão da necessidade de mercado, né, Raik? A gente conversou até um pouco na nossa primeira conversa, que além de autor, e você está com o livro para lançar também, né? No momento atual, você é professor de escrita criativa. Então, a partir do momento que você tem ali em contato com diversos autores ou aspirantes autores de livros, você enxerga ali as dores desses autores que estão se descobrindo na literatura. A gente tem uma certa bagagem, a gente sabe quais são os caminhos para publicar um livro, as possibilidades, mas para quem está chegando, não sabe quais são os caminhos. E então, assim, eu imagino que antes do projeto, né, da editora se tornar real, você teve, digamos assim, que um bom campo de pesquisa ali para saber o que era mais ou menos importante. Esses seus mentorados, as pessoas que você acompanha, os autores, foram de fato um grande catalisador ali do projeto? Com certeza, porque vou te dar um exemplo. O livro do Alexandre, né, desse livro aqui do Alexandre, que a gente acabou de publicar, né, esse livro, ele ficou bem bonito, o livro, nosso acabamento do livro. Esse livro do Alexandre Fonseca, né, foi um dos pontapés, porque o Alexandre, ele fez uma consultoria comigo, né, a gente fez um acompanhamento, ajudou com que ele potencializasse mais aquele livro, sabe? E aí o Alexandre falou, cara, agora eu tenho que publicar. Vai para a Amazon e tal, e aí já estava namorando esse projeto,
né? E eu falei, poxa, a gente faz esse trabalho, né? A gente consegue fazer isso para você. Não, beleza, então vamos fazer então. E aí já foi conversar com os amigos ali, eu tenho amigos que estão no mercado há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. E liguei para, como eu até disse, né, que foi graças também a esse amigo Cláudio, né, que eu mencionei, nem falei o nome do Cláudio, né, que ele falou, pô, cara, mas você já é um editor, entendeu? Tudo que você faz, todo o trabalho, esse trabalho de leitura, esse trabalho de melhorar o texto, esse trabalho onde você ajuda com que o autor, ele potencializa. Agora você tem que entender do business da coisa, entendeu? Como que é gerenciar todo um projeto. É todo o projeto do início ao fim. Aí é outra coisa. Aí vem outra expertise, né, que vem de outros amigos, né, que trabalham já na distribuição do livro, me indicar, pô, qual o melhor caminho? Como que eu posso distribuir esse livro de forma saudável? Né? Hoje, indo para as livrarias online, e aí a gente criou um mecanismo, o quê? Os nossos livros, eles vão para as livrarias online, eles vão primeiro para a nossa livraria própria, depois eles vão para as livrarias online, e o autor potencializando as vendas, a gente vai para as livrarias físicas, além da gente fazer a distribuição do livro em e-book para os principais canais de e-books, não só a Amazon, né? Por isso que a gente fechou agora uma parceria, né, com uma distribuidora para fazer esse trabalho, para que os autores cheguem em mais lugares, né? Através, tipo, vamos dizer assim, você vai fatiar o bolo, né? Daí a gente já está falando de business, né? Você vai fatiar o bolo para que o produto ele chegue a mais pessoas, né? Porque uma distribuidora tem um custo. Então, por exemplo, a questão do físico, né? O livro do Marcos mesmo, ele tá saindo muito bem na pré-venda. O Marcos já vendeu assim para um autor não conhecido, sabe? Eu falando de autor não conhecido, ele já começou já a vender super bem na pré-venda dele. E nessa pré-venda, eu já falei com ele assim, cara, bateu esse número aqui, você pode ter certeza que seu livro vai para as livrarias. Porque a gente tem os canais de distribuição, a gente conhece quem faz a distribuição, já conversamos com essas pessoas para poder fazer essa distribuição e esse investimento, que não é um investimento barato para poder distribuir, né, os livros, entendeu? Principalmente o livro físico. Mais à frente a gente pode falar sobre essa questão de distribuição física. Legal. E quando a gente fala no trabalho da editora, assim, você falou que o Cláudio foi um dos que despertou nisso, que você já é um editor, né? Aí eu queria que você explicasse, né, pra gente, pra nossa audiência, qual que é o trabalho, o que o editor faz, né? E a gente tem uma figura não tão popular, vamos colocar assim, não tão difundida aqui, que é o agente literário, né? Do agente literário e do editor. E no segundo momento, explicar para a gente também a editora, que para quem é mais leigo, o editor é aquela pessoa, digamos, o freelancer, e a editora é a empresa, com corpo, com mais profissionais. É isso mesmo? Não é? Qual que é a diferença dessas terminologias, dessas áreas de atuação? A gente vai começar pelo agente, né? Porque eu adoro a figura do agente. Ela não sendo tão usual no Brasil, essa figura, eu acho que deveria ter mais agências no Brasil, muitas agências. Eu acho que vários jovens, né, que amam literatura, que às vezes faz jornalismo, né, e quer ir para o lado cultural da coisa, deveria pensar nas agências literárias, sabe, pensar nessas agências, porque novas agências formalizam o trabalho do escritor, tanto para a publicação do livro, que é o caminho que ele já vai direcionado, porque a partir do momento que o autor ele tem um agente, uma figura, vou até explicar sobre a questão do agente, que é bom para os autores entenderem, que é o seguinte, o agente ele não te cobra mensal, tá? Agente que te cobra mensal, assim, eu já tenho um ar um pouco duvidoso, porque o agente, a figura do agente, e não tenho nada contra também, cobrar por mês, talvez a pessoa, tudo é um trabalho, tudo tem business, mas se essa pessoa vai te trazer algum resultado, entendeu? Se ela vai te trazer algum resultado real, se ela vai te levar para uma grande editora, que talvez não vai te trazer uma impressão de tipo 10 mil livros, né, com distribuição para livrarias, mas que vai te trazer aí uma editora que você vai ter uma distribuição interessante, de alguma maneira, que vai fazer um trabalho corpo a corpo com você, entendeu? Que acredita no seu trabalho. Legal, tudo bem você pagar, não tem problema nenhum se você tem essas condições. Mas o usual do mercado é por sucesso. É o quê? O cara pega o seu livro, leva para uma editora, que ele tem o conhecimento, talvez, de alguém lá dentro,
ó, tem um autor tal e apresenta seu book proposal, a sua proposta, junto com o seu livro. Ele vai negociar adiantamento, que é algo raríssimo nesse país, entendeu? Poucos autores têm adiantamento. Quem tem adiantamento é um cara que geralmente ele pode estar escrevendo uma biografia. É garantia de ser best-seller, basicamente. Basicamente. Sim. Já é autor que já tem que já tem um público muito grande que até pode exigir um adiantamento, porque se a editora sabe que vai vender, que é poucos no país. Então, a gente tem essa questão do adiantamento. Esse agente, ele vai talvez te ajudar a vender os direitos do seu livro para fora do país, numa feira como a feira de Frankfurt, na Alemanha, ou nas feiras que também tem ao redor, eventos, né? Participação de eventos, vai te abrir caminhos, né? Essa é a figura do agente, ele vai ganhar 20% usualmente no mercado, entendeu? É como uma figura similar ao empresário. Fala assim, esse aqui é meu empresário, é o cara que vai buscar oportunidades comerciais para você, no caso, utilizando o seu livro como seu principal. Então, vai abrir portas no mercado literário. E acaba que é um trabalho que eu vejo como complementar, eu não citei, com assessoria literária, assessoria de imprensa. É alguém que vai divulgar, vai mostrar para o mundo que você existe, não necessariamente vai trazer um contrato como editor, algo assim, mas acho que a assessoria literária é mais comum aqui no Brasil, acho não, é mais comum. Sim, mas a assessoria, ela não entra nesse rol que eu estou explicando, do trabalho em conjunto, né? Porque o trabalho do agente é de buscar a casa editorial, de cuidar dos direitos autorais do autor, e claro, né, fazer também pontes, no caso, né, fazer pontes com um jornalista ou outro, mas não é assim, usualmente eles fazem isso, né, distintas, né? Às vezes a agência, dentro da agência tem talvez esse corpo, né, esse corpo dentro da agência mesmo, que às vezes tem um jornalista que vai escrever um release, que vai levar para algum jornal, né, então é um fato, e tem também as isoladas, muitas pessoas isoladas que vão te cobrar para poder te levar para algum jornal, fazer alguma assessoria do tipo, que é louvável também, porque eu sou muito de defender, Juliano, o cara investir na carreira dele, se ele acredita na carreira, entendeu? Existe um mercado, existem pessoas que vão cobrar e é isso, sabe? Não adianta você ficar chorando as picadas, é o mercado. E se você entende que é o mercado, aí é a arte, mas só que é o mercado da nossa arte. Aí a gente, se for para entrar, você tem que pensar nisso. Então, assim, eu acho que eu respondi essa primeira pergunta, né? Vamos colocar essa primeira pergunta. Tá. Aí vem a figura do editor. Tá. O editor é o cara que vai receber seu original, vai ver se seu trabalho ele tem uma qualidade literária de verdade, sabe? O editor mesmo, o cara, ele vai ler o seu material, vai entender. Eu, com a minha experiência, eu consigo definir se o livro é bom ou não nas primeiras páginas do livro. Então, por isso que quando, dentro da editora, do nosso corpo, a gente pede para o autor mandar um book proposal, mas a gente não usa a palavra book proposal, porque alguns autores não entendem o usual desse material tanto. Então, a gente preferiu fazer o quê? Pedir as mesmas informações que estão dando do book proposal e eles mandarem no corpo do e-mail. Então, o editor recebeu o seu material, ele vai ler e ele vai começar a gerenciar o seu projeto. Aí ele vai definir a capa junto com você, ele vai definir a diagramação junto com você, ele vai ler o seu texto e falar, olha, corte isso, mude esse título, tá? O editor preocupado. O editor não preocupado só vai receber o seu livro e é isso, tá tudo certo. Entendeu? Então, o editor, além de editar, ajudar no polimento da obra, antes disso tem aquela análise, né? Aquele diagnóstico, se o que a pessoa mandou, de fato, pode se transformar num livro pronto, né? Então, vou te dar um exemplo. Um autor, eu achei muito legal o texto dele. Comecei a ler o texto, e aí eu falei, eu tenho que ligar para esse cara, porque o livro tem 600 páginas, entendeu? E 600 páginas, você vai colocar num livro e tal, mesmo você coloca num livro 16 por 26, ainda é muita coisa para alguém que está lançando seu primeiro livro. Aí então vem a sacada do editor, que aí já vem o business, que aí o cara vai pensar no papel, no tamanho do livro, para fazer um livro que ele também fique acessível para os leitores. Eu não fechei o contrato com esse autor, mas eu peguei o telefone dele e falei, olha, posso te ligar? Que eu achei muito legal o seu livro,
Eu vou ser bem sincero, eu não li o seu livro todo, mas eu sei que é um bom livro, pela quantidade que eu li nesse momento, por isso que eu estou te ligando. E eu queria que a gente publicasse seu livro, entendeu? Mas só que tem uma coisa, seu livro ele teria que ser cortado, entendeu? E a gente foi conversando, ele falou assim, olha, Raik, esse livro, cara, no formato que eu te mandei, ele fica com 600 e poucas páginas mesmo, mas no meu formato, fica no Word, quase 800 páginas. Eu falei, porra, cara, sério, que isso? Eu, não, beleza. Eu falei assim, e ele foi me falando do livro, ó, no meu livro, ele é dividido em partes. Eu falei, poxa, então você tem aí 4 livros dentro desse livro, e aí eu mostrei para ele todo um projeto de carreira. Eu falei para ele, ó, se você fechar com a gente agora e tal, durante esses 6 meses a gente trabalha nesse primeiro livro, aí 2025, primeiro semestre de 2005, a gente lança o outro e sequência os outros, de 6 em 6 meses. O que você acha? É um período bom para alguém, né? E você vai formando o seu corpo de público, você vai participando de eventos, você pode, com o seu livro, como é um livro de ficção histórica, você tem uma bagagem gigantesca para participar de eventos prêmios literários, entendeu? Então, assim, era um livro bacana. Então, essa é a função do editor, pegar o seu livro e fazer com que o seu livro ele fique melhor do que ele já é, né? Mudar um título, olhar a capa, a diagramação, trabalhar junto com o autor de verdade, ter preocupação, sabe? Tanto que tem uma regra dentro da Suíque, que é o seguinte, a gente não aceita fotos tiradas de celular para os livros que vão na aba do autor. A gente não aceita livros, se o autor falar assim, eu vou te mandar a foto que tirar do celular, a gente não aceita, porque a gente aceita fotos com qualidade, que tenha crédito na foto. É um detalhe bobo, mas, por exemplo, eu quero mandar para você, Juliano, um autor para participar do seu podcast. Eu tenho um release, eu tenho uma foto legal para poder te enviar, entendeu? Uma coisa que vai chamar... Um dos pontos que, só um parênteses, que chamou bastante atenção e que me ajudou na estruturação aqui do episódio com o Marcos, né, que a gente gravou, que eu comentei, foi somente o release, que era um material bonito, bem diagramado e com as informações muito claras ali. É um arquivo, um PDF que eu li, é uma forma rápida de entender quem que é o autor, né, o contexto dele, do livro. Então, assim, para a maioria dos casos ali, que a gente está falando de para mandar para a imprensa, para divulgação, acaba que a gente fala que é o básico necessário, mas é um grande diferencial, na verdade, porque esses detalhes, você falou da imagem do celular, a soma desses pequenos detalhes que fazem um trabalho rico, né? Um trabalho bem entregue, né? Uma satisfação tanto do autor quanto para quem recebe, né? Sim, e por isso que se você hoje entrar na nossa página, no nosso Instagram e tal, nosso site, na nossa livraria, você vai ver só páginas, capas de livros bonitas, atrativas, sabe? Coisas que não são muito carregadas, porque a gente pensa todo um livro de forma comercial. Eu vou pegar um exemplo aqui, esse livro aqui do Alexandre. Aqui é uma frase, vamos chamar de um copy, que venda o livro. Pediu o Alexandre, vamos fazer uma frase legal assim. Aí depois eu pedi para ele, cara, vamos fazer endossos, vamos fazer frases, vamos fazer alguns endossos, 2, pede alguns amigos. O seu livro tem uma ideia psicológica? Ele falou, tem uma amiga, assim, assim. Não é conhecido? Tudo bem, não é, mas é alguém que está ali comentando sobre o seu livro. Isso dá um peso maior no seu trabalho. Vamos fazer uma orelha, vamos escrever uma orelha, né? Tanto que essa orelha foi eu que escrevi do livro e tal, dele, né? Aí vamos fazer uma orelha. Para quê? Para quando alguém pegar esse livro na livraria, ele vê um material, né, que chama a atenção dele, entendeu? Que ele vai conseguir comprar esse produto, né? Aqui no final é um produto. E se você olhar e falar, poxa, isso aqui é legal, né? E aí você vai abrindo, tem um material legal, o escritor escreve bem, então é todo um conjunto. Cara, bem, bem interessante, né? Todos esses cuidados que retomam o começo da conversa, que é o business, né? Tudo isso está relativo ao business, né? Sim. E acaba que, assim, eu vejo quando um trabalho é bem feito, quando ele está no começo, às vezes a gente sofre um pouco ali no caso, né, de uma editora, tem poucos autores, poucos livros. Como que você superou esses momentos iniciais até para você atrair uma confiança dos primeiros autores a apostarem numa nova editora? Acaba que, assim, eu imagino que parte da sua resposta talvez seja assim, é o Raik que está por trás, né? Então, de repente, um autor que já trabalhava com você e você ofertou essa outra possibilidade. Sim. Como foi esse, o começo?
Cara, o começo eu até fiquei pensando assim, que esse negócio não vai dar certo, né? E aí depois eu comecei a olhar e falar assim, poxa, tudo que eu faço acima do business. Eu não faço, existe o business, mas existe uma vocação. Eu não queria ser o editor, eu queria ser o escritor, porque eu ia ficar tomando conta só de livros de outras pessoas e às vezes não escrevendo. Mas aí, quando eu olhei e falei, e isso também me teve uma ruptura por causa do meu livro, do Pra Hoje Respire, tá? Porque eu até conversei com editores e tal, e aí por causa do que houve com o livro, com a editora, eu falei assim, cara, vai ser isso, entendeu? Para minha própria carreira como escritor vai ser muito bom, e eu vou estar também contribuindo com outros artistas, sabe, com outros escritores, fazendo uma coisa que eu sempre disse que eu ia fazer, e eu posso fazer agora, que é a questão da exportação da literatura brasileira, exportar a literatura brasileira. Porque daqui a um tempo, cara, eu quero que a Suíque ela seja uma grande editora, que ela tenha autores que ganharam prêmios literários, que os nossos autores sejam traduzidos, entendeu? Então, é isso que eu penso para esse lugar, sabe, esse lugar. Então, quando eu olhei para isso, eu falei, cara, deixa eu só fazer um trabalho legal, ser honesto com todo mundo, entendeu? Seguir o que está no contrato, sabe? E fazer a minha parte e deixa acontecer, entendeu? Deixa acontecer. E é isso que está sendo, né? Tanto, vou te dizer uma coisa, essa questão de buscar, às vezes, entrevistas, bate-papos para os nossos escritores, quase nenhuma pequena editora, né, do porte da gente faz isso, entendeu? Que faz esse tipo de trabalho, que liga para o autor... Além do escopo da editora mesmo. Sim. Assim, o que eu vejo muito de editoras que são, né, que são prestadores de serviço, e eu passei por essa experiência no passado, assim, cumprimos o contrato, toma aqui seu livro, cada um vai para o seu lado, e aí o autor, ele descobre um novo universo que ter o meu livro em mãos não é o suficiente. Então essa preocupação com o depois também é importante. A Suíque, ela não se encaixa na prestadora de serviço, porque a gente não cobra pela publicação, a produção do livro. A gente pede com que o autor... Qual é o modelo de negócio? Sim. A gente pede que o autor fique com o quê? 60 exemplares que ele vai normalmente pedir para a gente, entendeu? Normalmente o autor ele vai pedir isso, ele vai pedir 60, 30 exemplares. Então a gente especificou, não, vamos deixar 60 exemplares, porque todo o resto é por nossa conta. A revisão, a diagramação, a capa, sabe? Todo esse outro trabalho, né? E o autor não, ele tem que ficar com 60 exemplares, né? Dentro do nosso contrato, a gente pede ele ficar com 60 exemplares. Se você for para qualquer outra pequena editora, vai ser praticamente a mesma coisa, mas só que não vão te dar uma revisão, não vão te dar uma capa que realmente... E ainda é cobrado, sabe, algumas coisas. Então, assim, a gente entrou nesse modelo de negócio, falando com o autor, são 60 exemplares que são seus para quê? Você fazer o seu lançamento local, tá? E o valor que a gente cobra do livro que é variável. Tem livro que sai de R$ 38 para o autor até a R$ 25 para o autor, sabe? Sim. Então a gente tenta colocar uma carga onde que o autor, e a gente sempre fala, olha, seu livro tem que ser vendido acima de R$ 50, aí a gente já tabela para o autor, para ele ter uma coisa a mais. No nosso site, se você vender mais de 100 livros, você vai passar a ganhar 15% de direitos autorais, né? Na nossa distribuição é 10%, sabe? Na distribuição geral do livro para as livrarias online e livrarias físicas, entendeu? E para os livros digitais, a gente coloca 25%, mas só que vai para várias livrarias digitais. Não vai apenas para a Amazon, vai para o Esquilo, que a gente está negociando, vai para a Cultura também. Tem várias outras que está dentro dessa distribuição que a gente já está fechada já, sabe? Então, assim, em breve os livros vão estar por aí. E o risco do livro virar um audiobook também, né? Porque tudo vai pela questão de escala de demanda, né? Se o autor ele está fazendo a parte dele, maior aumenta a possibilidade, né? Sim, porque, por exemplo, quando eu conversei com um distribuidor físico, eu perguntei, quantos livros eu tenho que te enviar? Esse distribuidor falou comigo o seguinte, quantos você quiser. Você pode me enviar de 10 livros até
30 livros daquele autor, ou 100 livros, ou 1.000 livros, ou 5.000 livros, depende do que você quer. Mas só que aí tem uma carga muito grande, que essa fica pro bastidor, tá? Sim. Não sei, quando a gente concluir a gravação aqui, você me conta. Mas então, Raik, até para ficar claro, porque acho que esse modelo que você explicou que tira ali do autor os grandes investimentos, né? Porque a gente está falando de criação de capa, às vezes pode levar uma ilustração, dependendo, revisão, diagramação. Eu, né, como autor independente, eu sei que são custos muito altos. E dependendo do que você quer ali do livro, pode inviabilizar uma publicação. Então, no modelo de negócio da Suic, né, que você estava explicando, o mínimo que vocês cobram para fechar um contrato ali são 60 exemplares, ou seja, o autor compra 60 exemplares e dentro dessa precificação tá desde do valor de impressão do livro, da gráfica, quanto os serviços da Suic. É mais ou menos por aí? Então, não tem o valor de cobra de nada, ele só fica com 60 exemplares, entendeu? Ele não, porque se a gente for colocar na ponta da caneta esses exemplares, não fica o trabalho que a gente faz de diagramador, revisor, sabe? Não fica, porque vamos colocar aqui em média, um livro como esse aqui, se a gente for para um bom revisor, né, um bom revisor de texto, né, a gente for para um bom revisor de texto, um livro desse ele pode ficar entre 800 a 900 reais, uma revisão, uma diagramação quase o mesmo valor. Aí, dependendo do projeto gráfico com capiça, a gente está falando de pessoas que vão fazer um trabalho legal. Vamos colocar aqui para produzir esse livro, a editora, para produzir esse livro, projeto gráfico, a editora vai gastar entre 6 até 7 mil, ou até mais, dependendo, entendeu? Para produzir esse livro, tá? Fazer uma produção bacana, uma produção interessante. Então, aí sim, aí tem um gasto maior. E já o autor, quando ele fica com os exemplares, ele fica com esses exemplares para quê? Que ele possa fazer seu próprio evento local, que a maioria, como eu sempre falo, a maioria faz, que às vezes mora em cidades mais afastadas, né, e não tem livrarias e tal. Então, esses 60 exemplares, eles servem para isso, né? Dentro desse escopo, a gente pede. Por quê? A gente coloca o livro também na pré-venda, e durante a pré-venda ele vai vendendo os livros que estão na pré-venda, e não tem meta de pré-venda, porque eu vi muitas editoras só colocando o livro na pré-venda, mas só que tem muitos autores, infelizmente, Juliano, que não faz um esforço para poder vender o livro, sabe? Como também, né? Às vezes está numa primeira experiência. Na primeira experiência. Então, assim, aí o que a gente falou? Vamos fazer esse modelo dessa maneira, porque vai ser saudável para a editora, né? Vai ser saudável para a editora, e para o autor também vai ser muito vantajoso, né? O autor não vai perder, ele vai ganhar muito com isso, porque aí entra também o gasto com registros, né? Do SBN, então tem a ficha catalográfica, entendeu? Que atualmente está muito bom o preço, viu? Então são custos, né? Que muitas vezes o famoso tem que pagar, né? É isso. Então, assim, então, para que o livro saia, tem um custo alto, né? Aí, por exemplo, eu faço o tráfego pago dos livros, né? Então, por exemplo, você entrar, sempre vai ter tráfego pago dos livros. O livro do Marcos mesmo, a gente foi lá e investiu uma cota em tráfego pago. A gente não teve o resultado que esperava. Tá tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas a gente foi lá e investiu, porque a gente acredita nisso, sabe? A gente acredita. Então, nesse acreditar, né, as coisas elas vão acontecendo, né? Elas vão saindo. Porque a maioria das pessoas, elas só querem vamos dizer assim, o dinheiro dos novos autores, sabe? Só querem que os novos autores venha e vai lá, pague 10, 20, 30, sei lá, sabe, para produção do livro, né? Então a gente quer até chegar um tempo que o autor, ele vai falar assim, poxa, é muito difícil entrar nessa suíte, né? Que a régua subiu muito, entendeu? Então quem entrar agora aproveita, porque depois vai ficar mais difícil de entrar, né? Porque vai ficar mais difícil de entrar. É aquela coisa, quem aposta, né, em novos projetos, né, quem acredita, tipo assim, vai colher os frutos, né? Porque depois que deu certo, que bombou, que tá crescendo, fica muito fácil, sei lá, apostar, né? Não, sim, com certeza. E então, assim, Raik, você explicou bem ali o trabalho, aquelas perguntas iniciais, né, tanto do agente literário, né, do editor e do caso, né, agora por final de uma editora. E é o suficiente para o autor, né? Ele descobriu a Suic, ele submeteu o manuscrito dele lá, foi aprovado,
E aí o livro foi publicado. A gente falou o livro do Marcos, né? O Jeito Esquadrilha da Fumaça, que está em pré-venda. E depois que entrou em pré-venda? Até onde que fica a Suíque? O autor depois sai com as próprias pernas ou não? Como que é esse pós-publicação? Esse pós-publicação segue, como eu te falei, vem essa distribuição para as livrarias online, aonde que a gente chama de marketplace. Acompanhando os marketplaces. Os marketplaces. Isso. A gente tem junto com a gente já tem a nossa distribuidora para poder fazer isso. A gente optou em uma distribuidora porque ela já manda para vários lugares, né, ao mesmo tempo, aquele mesmo material, né. Então, essa distribuidora vai fazer o livro físico, a gente está falando do livro físico. A gente coloca na distribuidora e o livro ele é pedido. O livro ele é pedido e em qualquer lugar do Brasil a pessoa vai receber esse livro através dessa distribuidora, né. Às vezes no Submarino, vai estar também na Amazon de forma física. Então, o leitor, né, vai estar pedindo e vai depender muito também do autor, da disposição dele de vender o livro, de criar materiais, sabe? Não. Ó, o autor, ele pegou o livro físico, a primeira coisa que eu falo para ele, olha, e agora? O que você vai fazer? Quais são as novas estratégias que você vai usar? Pensa em eventos literários, participa, entendeu? Pensa, vou dar um exemplo, o Alexandre mesmo. Quando ele foi fazer o evento dele, eu falei assim, Alexandre, livraria ou num café? Não inventa de fazer um coquetel, algo chique, não faça isso. Café, um café local, que talvez seja uma presença cultural aí, né, ou uma livraria, onde você sai, ele é de Brasília. Não, tem um café aqui, não, eu falei, ótimo, faça nesse café. Fiz o banner para ele, enviei o banner, ele imprimiu o banner, muito bonito. E aí ele tem até depois no Instagram, quem quiser olhar o lançamento do Alexandre, deu muitas pessoas, ele vendeu todos os livros porque ele usou as estratégias que passei para ele, entendeu? Então o autor ele ganha muito com isso, porque ele começa a aprender como se comportar. Tanto que houve até uma briga entre nós, que eu falei assim, para que você vai criar outro perfil? Que ele criou 2 perfis. E ele criou 2, ele tem um perfil e ele falou, porra, é que não, um perfil só do autor. Eu falei, cara, as pessoas, elas compram você e tal, de todo esse... Não, mas eu vou no começo, criar um perfil pro próprio livro, aí depois você tem 2, 3, 4 perfis para gerenciar e você perde a sua identidade ali. Sim, e aí eu expliquei para ele, né, sobre isso. E ele falou, não, vou fazer e tal. Eu falei, não, tudo bem, se é cabeça dura, pode ir, tudo certo, a gente respeita a sua opinião, né, e eu só espero que você consiga gerenciar o seu projeto e tal. E aí depois o Alexandre falou, vou participar de um outro evento, você consegue me mandar livros e tal? Não consigo, você tem que só avisar, sabe, que a gente consegue. E eu falei, o livro está em frete grátis na livraria e, vamos conseguir uma entrevista para você. Faça um vídeo assim, para que eu possa impulsionar no Instagram da editora, na página da editora, sabe? Que a gente possa impulsionar esse seu livro, que as pessoas possam ir para a livraria da editora, ou talvez para o marketplace que ele estiver sendo vendido, sabe? Esse é um ponto muito importante, Raik, porque você incentivando com que o autor crie conteúdos, que ele, de repente, vai aprendendo a lidar com as redes sociais. A gente está falando... Sim. Tem autor que, às vezes, nem tem rede social, uma pessoa mais velha, enfim. Mas, a partir do momento que você estimula essa criação de conteúdo, é meio que um efeito direto ali, positivo para a editora, porque você pega esse vídeo, você publica, de repente, no Instagram em colaboração. Então, se a pessoa gostou, pô, que livro bonito do fulano de tal, aonde foi feito? Pô, já está aqui, na Suíque. E você está gerando conteúdo para a editora, os próprios autores. Então, isso mesmo. É perfeito, é ótimo, sim, né? Então, sim, o esforço que você tem para fazer um conteúdo, você orienta o seu autor para fazer o conteúdo, né? Sim, é uma coisa que eu peço muito, essa questão de publicou alguma coisa, é interessante, marca a gente, que vamos republicar em collab, faço questão, entendeu? A gente não tem essa coisa de ficar muito bonitinho o perfil lá, não tem problema, a gente quer movimento, a gente quer pessoas, gente, sabe, que esteja ali, a gente quer uma coisa humanizada, que seja humana. Fazer acontecer, né? Fazer acontecer, entendeu? E aí, continuando falando do Alexandre, eu adoro o Alexandre decidiu fazer o lançamento, foi muito legal o lançamento dele. Cara, agora, ele falou, cara, como que eu vou criar mais público? Eu falei, você deveria ter feito o meu curso, fiz uma piada. Eu falei com ele, cara, uma newsletter, muito simples, você é cronista, escreve uma crônica por semana. Como que eu vou fazer essa newsletter? Tem esse aplicativo aqui, esse site, isso aqui. É um investimento, mas só que é um investimento que vai te gerar novos leitores, conexão com as pessoas.
o público que você quer atingir, entendeu? Então, você é um cronista que acabou de lançar um romance, que é o seu primeiro romance. Esse livro, registra ele na biblioteca, porque ano que vem tem prêmio literário da biblioteca, você pode concorrer, a Biblioteca Nacional. Então, quando eu vejo o livro do autor, eu vejo que ele tem essa pegada para prêmios literários, eu já aconselho ele a pensar nisso, né? Tem até um amigo meu que eu estou namorando o livro dele, eu falei com ele assim, eu quero que você publique ele comigo, cara, esse livro aí é de prêmio literário, eu quero que a gente ganhe essa porra. E você tem chance de ganhar qualquer coisa aí, eu acredito muito nisso, né? E aí ele falou, não, tá, não sei o que, eu falei, calma, você vai gostar do que a gente vai fazer. Então, assim, é um projeto que eu quero que as pessoas se sintam bem, sabe? Elas se sintam satisfeitas. Não que elas se sintam mal, enganadas, elas se sintam assim, falam, pô, tô me deixando, tô jogado de lado aqui. Não, eu quero que elas se sintam em casa. Tanto que quando eu recebo do autor, recebi recentemente agora de uma escritora, foi até a última capa que a gente publicou lá no nosso Instagram, ela falou assim, tudo muito lindo, Raik, muito obrigado. Falei, show, que legal. Não vou precisar de mexer nessa capa. Tudo que eu queria escutar, né? Tudo que eu queria escutar, entendeu? Sim, cara, maravilhoso. Cara, eu fiquei bem feliz, assim, Raik, ter escutado tudo sobre a Suica Editora. A gente tá indo para 40 minutos de papo. Acho que o papo fluiu super bem. E, assim, eu até falei no começo do episódio aqui, né, que essa é uma segunda parte de uma conversa que eu acho que ela pode se prolongar em outros episódios também. Inclusive, que a gente está tentando, né, em eventos literários, você citou da Fliparacatu, né, a gente participou do ano passado, assim, não nos conhecemos, mas participamos do mesmo evento, e eu acho que a gente pode até pensar num terceiro momento desse papo, que é falar justamente de eventos, de festivais, de oportunidades sim, os autores vamos fazer. Divulgarem e se venderem, né? E eu acho que foi além do episódio, acho que foi uma aula ali, uma aula para os leitores, para os ouvintes, né, que também são escritores, entenderem, né, como que funciona por dentro de uma editora que tem uma metodologia, né, uma forma de trabalho diferente do tradicional das editoras prestadoras de serviço. Até me corrigiu, a gente não é uma editora prestadora de serviço convencional, é um outro formato. Acho que é importante entender. Sim. A gente entra... Pode continuar, Juliano, depois eu falo. E que aí, de repente, desperta até uma atenção, até de pessoas que estão... Não falo que desistiram, mas que estão meio assim, pô, difícil, não sei qual caminho que eu tomo no meio literário, porque tem algumas objeções, principalmente para quem está começando agora. Então, acho que pode ser uma luz para novos autores. Sim. A gente entra nesse mercado de editoras independentes, né, pequenas editoras, né? A gente entra nesse mercado. Essa editora independente, ela faz isso com o autor. Ela não vai cobrar do autor a publicação, vai pedir que o autor fique com alguns exemplares, e às vezes é mínimo. É mínimo. Se você colocar na caneta, às vezes o autor vai pagar R$1.000 para ficar com os exemplares, entendeu? Vai pagar R$2.000, e ele vai ter o retorno desse dinheiro porque ele vendeu os livros. Dificilmente você não vai vender 60 livros. Dificilmente você não vai vender 60 livros se você não se empenhar a vender, e também a sua noite de autógrafos, onde você vai fazer, algum evento que você vai participar. Eu sempre aconselho, cara, eu vou dizer uma coisa para você aqui, Juliano, eu vou ser best-seller, sabe, eu vou vender muito ainda, sabe, muitos livros, e vou traduzir os meus livros para fora, vai fazer sucesso, porque eu acredito muito nisso, eu acredito muito no que eu faço, e mesmo assim, cara, eu quero continuar vendendo os meus livros nas feiras que eu for, entendeu? Mesmo que, por exemplo, eu tô aqui na Suic, mas uma grande editora no Brasil quer me publicar, tô te dando um exemplo, e quer fazer um trabalho legal. Eu falo, não, tá legal, mas vou pra feira tal, mas eu quero levar os livros, entendeu? Eu quero pegar, quanto que é? Me dá aqui, deixa eu pegar, deixa eu levar lá, eu quero sempre ter esse prazer de estar, sabe? Isso é legal, né? Tá de frente a frente com o leitor ali, na hora que ele tá comprando o livro, olhando, conhecendo. Sim. E uma coisa que eu tenho, assim, maior prazer é fazer novos leitores. Vou te dar um exemplo. Eu vou num bar, próximo aqui à minha casa, sempre, e sempre eu compro nesse bar e tal. E aí falei com um cara lá, e eu falei assim, eu sou cara de pau. Eu falei, e aí? Já pediu meu livro na pré-venda? E ele, cara, não, como é que faz isso? Eu nem leio. Eu falei, compra, você vai ler, você vai gostar, tal. Aí um outro amigo falou pra ele, o Pix é esse aqui. E aí eu fui lá ontem com a minha irmã, e aí, qual que é o Pix? Deixa eu pedir o livro, né? E ele fez a filha dele fazer o Pix lá, esse amigo,
E acabou que ele falou, cara, eu vou ler o livro. Eu falei, são 330 páginas, tá? Só para te avisar. Já ficou preparado, né? Fica preparado, mas é isso. Ô, Juliano, obrigado, cara, pela atenção, sabe? Pelo carinho, tá? Pela disponibilidade de me dar esse espaço mais uma vez. Também agradeço por ter recebido também o Marcos, é um cara muito querido. E agradeço aí sempre a você e a sua audiência, tá? O pessoal que te escuta. E em breve, tá? Eu ainda quero me organizar, ainda para esse ano, ainda quero voltar com live com o autor e você está lá com a gente também, para a gente bater um papo. Ótimo. Será um tá prazer. E eu aguardo as suas próximas indicações de autores publicados pela SWIC para estar aqui no Pode Ler e Escrever. E começamos muito bem com o Marcos, a conversa foi ótima. Foi assim, super leve, super fluida. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. E é isso, portas abertas, conta comigo sempre. Novamente, muito obrigado e um grande abraço. Cara, tamo junto. Abraço, tudo de bom. Tchau.